Num pequeno e pacato bairro da vila de Vila Nova de Mil Fontes, no Alentejo, vivia a jovem Inês, uma rapariga que, apesar da sua tenra idade, já conhecia as agruras da vida de uma forma dura e inesperada. Inês morava com seus pais, agricultores vindos do interior, que tinham decidido tentar a sorte na cidade, e com a sua única tia, Helena, que vivia ali ao lado com seu marido, Antônio, um homem de aparência calma, mas com segredos sombrios que ninguém imaginava. Numa manhã quente de verão, enquanto Inês se preparava para os exames do 9º ano, estava concentrada nos seus livros, vestida com um vestido de algodão branco, simples mas que lhe caía bem, e uns sapatos de lona azuis que já tinham visto dias melhores. Os seus cabelos castanhos caíam-lhe pelos ombros, e um colar de prata, herança da avó, brilhava discretamente ao sol que entrava pela janela do quarto. De repente, recebeu uma notícia devastadora. Os seus pais e os 2 irmãos mais novos tinham sofrido um acidente fatal numa estrada perto de Beja. A dor foi tão intensa que Inês sentiu o mundo a parar à sua volta. A sua única companhia agora seria a tia Helena e o marido dela, Antônio, que a receberam em sua casa com um abraço apertado e lágrimas nos olhos. Helena, com um vestido de linho azul claro e uns brincos de pérola, tentou confortá-la, dizendo que tudo ficaria bem, enquanto Antônio permaneceu em silêncio, observando-a com um olhar estranho que Inês não conseguiu decifrar. Naquela noite, enquanto Inês tentava dormir, sentiu um frio na espinha e um desconforto inexplicável, como se algo estivesse prestes a mudar para sempre. Porém, a história de Inês, que parecia começar com tanta tristeza e perda, estava longe de terminar. Algo sombrio e perturbador escondia-se nas sombras daquela casa no Alentejo, e o destino reservava-lhe provas que ultrapassariam a sua compreensão. Com o coração apertado e a mente cheia de dúvidas, Inês não podia imaginar que o verdadeiro pesadelo apenas começava. O que se esconderá por trás do olhar de Antônio? E que segredos guardará Helena? Estas perguntas permanecem no ar, deixando uma tensão crescente que promete revelar-se no próximo capítulo desta história intensa e cheia de mistério. Nos dias que se seguiram, Inês tentou manter a sua rotina, embora o peso da perda esmagasse em silêncio. A casa da tia Helena ficava na pequena aldeia de São Teutônio, onde as ruas estreitas e as fachadas caiadas pareciam guardar segredos antigos. Inês passava horas sentada na varanda, com uma saia leve de linho cor-de-rosa que balançava com a brisa do mar próximo, e um top simples que deixava à mostra os ombros bronzeados pelo sol alentejano. Os seus olhos castanhos, normalmente cheios de vida, agora refletiam uma melancolia profunda. Helena era uma mulher de presença forte, sempre com cabelo apanhado num coque impecável, usando vestidos floridos e acessórios discretos, como um anel de ametista que parecia carregar um poder misterioso. Antônio, por sua vez, mostrava-se cada vez mais reservado. Vestia camisas de manga comprida, mesmo nos dias mais quentes, e os seus sapatos de couro bem cuidados denunciavam uma vaidade contraditória para um homem do campo. Certa tarde, enquanto Inês estudava para o exame final, Antônio apareceu na cozinha com um sorriso forçado e um olhar que não chegava a encontrar o dela. Trazia um saco com pastéis de nata, mas o gesto parecia mais uma tentativa de disfarçar a tensão no ar do que uma simples oferta. Inês, querida, queres uma pausa? Podemos ir dar uma volta pela praia, para arejar a cabeça, sugeriu ele, com uma voz que soava demasiado suave, quase assustadoramente calma. Inês hesitou, mas acabou por aceitar. Vestia um vestido branco de algodão, justo na cintura e com uma fenda lateral discreta que deixava entrever uma perna torneada, e uns chinelos de couro que faziam um som rítmico na calçada. À beira-mar, o sol começava a pôr-se, tingindo o céu de laranja e púrpura, e a brisa trazia o aroma salgado do Atlântico. Enquanto caminhavam, Antônio falou sobre o futuro, sobre como Inês teria de ser forte e seguir em frente, mas havia algo na sua voz, um sussurro quase imperceptível de possessividade que fez Inês estremecer. Ela tentou afastar os pensamentos sombrios, mas no fundo sentia-se cada vez mais prisioneira daquela casa, onde o passado e o presente se misturavam numa teia difícil de romper. Naquela noite, sentada sozinha no seu quarto iluminado pela luz suave de uma lâmpada antiga, Inês encontrou um bilhete escondido dentro de um livro antigo que pertencia a Helena. A mensagem era enigmática. Nem tudo é o que parece. Cuidado com os olhos que te observam quando acreditas estar só. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. O mistério aprofundava-se, e uma pergunta começava a dominar os seus pensamentos. Quem, afinal, estava verdadeiramente ao seu lado? E quais seriam as verdadeiras intenções daquele homem que, à superfície, parecia um protetor, mas cuja sombra parecia crescer cada vez mais ameaçadora? A resposta, Inês sabia, viria, mas a que custo? À medida que os dias se transformavam em semanas, Inês sentia-se cada vez mais dividida entre a necessidade de escapar e a obrigação de manter a aparência de uma vida normal. Na pequena casa de São Teutônio, onde cada canto parecia esconder um segredo, ela começou a notar detalhes inquietantes que antes lhe passavam despercebidos.
Antônio, sempre tão controlado, mostrava agora uma inquietação subtil, um olhar que fugia quando ela o encarava, um sorriso que nunca chegava aos olhos. Numa manhã luminosa, Inês decidiu explorar o sótão da casa, um espaço antigo e empoeirado onde Helena guardava objetos que pareciam contar histórias esquecidas. Vestia uma blusa de seda creme, que se agarrava suavemente ao seu corpo, e uma saia lápis azul marinho que realçava suas curvas com elegância discreta. Nos pés, uns sapatos de salto baixo, confortáveis mas femininos, completavam o seu visual. O cabelo solto ao vento criava um contraste entre a sua inocência e a crescente determinação que começava a brotar dentro dela. Ao abrir uma velha caixa de madeira, encontrou fotografias antigas da família de Helena e Antônio, misturadas com cartas e documentos que sugeriam uma teia complexa de mentiras e traições. Havia referências a negócios obscuros em Lisboa, e a uma figura misteriosa chamada Miguel, cujo nome aparecia repetidamente nas cartas escritas com uma caligrafia elegante mas nervosa. Enquanto folheava as fotos, ouviu passos no corredor. Antônio apareceu à porta, com uma expressão que misturava surpresa e raiva contida. Não devias estar a mexer nessas coisas, Inês, disse ele, a voz baixa e ameaçadora, mas com um toque que quase parecia um convite à confissão. Inês sentiu um arrepio, mas respondeu com firmeza: tenho o direito de saber o que está realmente a acontecer nesta casa, Antônio. Não posso continuar a viver na ignorância. Ele aproximou-se, e por um momento, o olhar dele parecia penetrá-la, como se tentasse descobrir os seus pensamentos mais secretos. Cuidado com o que queres, menina. Às vezes, a verdade pode ser mais perigosa do que a mentira, murmurou, antes de se retirar lentamente. Naquela noite, Inês deitou-se com o coração acelerado, vestida apenas com camisola de algodão leve, que deixava os seus ombros delicados meio descobertos, e sentiu uma mistura de medo e excitação a crescer dentro dela. Sabia que estava a caminhar numa linha tênue entre o perigo e a liberdade, entre a sombra e a luz. Enquanto o relógio marcava as horas silenciosas da madrugada, um som estranho vindo do corredor despertou-a. Uma sombra passou rapidamente pela porta do seu quarto, e uma voz sussurrou seu nome, tão baixo que quase parecia um sonho. Inês, não confies em ninguém. A dúvida instalava-se, e a promessa de um segredo ainda maior deixava no ar uma tensão quase insuportável. Quem seria aquele misterioso Miguel? E qual o verdadeiro papel de Antônio nesta trama que começava a envolver Inês numa teia de sedução, poder e perigo? O próximo capítulo desta história iria revelar segredos que ninguém estava preparado para enfrentar, e, talvez, mudar para sempre o destino de Inês. Com o passar dos dias, a inquietação de Inês crescia, assim como a sua curiosidade sobre o misterioso Miguel e o verdadeiro passado de Antônio e Helena. A pequena casa na aldeia de São Teutônio parecia transformar-se num labirinto de segredos, onde cada olhar e cada silêncio escondiam mais do que revelavam. Inês, agora mais consciente do perigo que a cercava, começou a cuidar da sua aparência com uma mistura de delicadeza e desafio. Na maioria das vezes usava vestidos justos, como o modelo de cor borgonha que realçava sua pele bronzeada pelo sol alentejano, combinado com saltos médios de pele que faziam um clique elegante no chão de madeira da casa. Numa noite quente, sentada na sala de estar, Inês ouviu uma conversa entre Helena e Antônio que a deixou chocada. Vestida com uma blusa de cetim preta que deixava entrever os seus ombros e uma saia lápis vermelha que moldava o seu corpo com sensualidade contida, ela escondeu-se atrás da porta entreaberta, tentando não perder uma palavra. Helena falava num tom preocupado. Antônio, não podemos continuar assim. A Inês está a desconfiar, e se descobrir a verdade, tudo pode ruir. Antônio respondeu, a voz carregada de tensão. Ela não sabe de nada. Mas se continuar a investigar, teremos que agir. Miguel não pode aparecer aqui, não agora. Inês sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. Quem seria Miguel? E o que poderiam estar a esconder dela? Naquele momento, percebeu que não podia confiar em ninguém, nem sequer na sua própria tia, que parecia estar envolvida numa teia de mentiras e traições. Nos dias seguintes, Inês decidiu que precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer. A sua melhor amiga, Marta, morava em Odemira, e sempre fora um porto seguro para ela. Um sábado de manhã, Inês vestia um vestido leve de algodão branco, com um cinto fino a marcar a cintura, e umas sapatilhas confortáveis para a viagem. O seu cabelo estava solto, com ondas naturais que lhe davam um ar despreocupado, apesar da tempestade que se formava dentro dela. No autocarro rumo a Odemira, enquanto observava a paisagem alentejana que desfilava pela janela, Inês sentiu um misto de esperança e medo. Sabia que, ao sair daquela casa, talvez nunca mais pudesse voltar atrás. Mas, por outro lado, precisava desesperadamente de clareza, de respostas, e talvez, de liberdade. Mal podia imaginar que, ao chegar ao Odemira, o que a esperava não seria apenas o conforto da amizade, mas o início de uma nova série de desafios que a colocariam frente a frente com os segredos mais sombrios da sua própria família.
E entre esses desafios, uma sombra maior, a presença silenciosa e ameaçadora de Miguel, cujo nome já ecoava como uma ameaça no seu coração. E assim, no meio da tranquilidade aparente do Alentejo, a vida de Inês caminhava para um ponto de ruptura, onde o amor, o medo e a traição se iriam entrelaçar num jogo perigoso, do qual ninguém sabia quem sairia vencedor. O regresso de Inês a São Teutônio foi marcado por um silêncio pesado que parecia envolver toda a aldeia. O sol alentejano queimava suavemente, mas dentro da casa de tia Helena o ar estava denso, quase sufocante. Inês entrou vestida com uma camisa de linho branca, ligeiramente transparente, que deixava entrever a delicadeza da sua pele bronzeada, combinada com umas calças de ganga justas que realçavam as suas curvas de forma subtil, mas sedutora. Nos pés, uns mocassins castanhos que davam um toque casual ao seu look. Assim que atravessou a porta, percebeu que algo tinha mudado. Antônio estava na sala, sentado numa poltrona antiga, vestido com uma camisa azul escura e calças de ganga, o olhar fixo numa garrafa de vinho tinto que segurava entre as mãos. O seu rosto, normalmente impassível, mostrava agora uma tensão quase palpável. Helena apareceu na cozinha, com um vestido vermelho escuro que realçava sua silhueta elegante, e um colar dourado que brilhava à luz das velas. Sorriu para Inês, mas havia uma sombra nos seus olhos que a jovem não conseguiu ignorar. Nos dias seguintes, Antônio começou a mostrar um comportamento estranho. Por vezes, aproximava-se de Inês com um sorriso quase paternal, mas os seus olhos traíam um desejo perturbador. Numa dessas ocasiões, Inês estava na cozinha a preparar um café, vestida com uma blusa de malha fina bege que moldava o seu corpo de forma insinuante, e uma saia preta de comprimento médio. Antônio entrou silenciosamente e, sem que ela percebesse, colocou a mão no seu braço, um toque que deveria ser reconfortante, mas que a deixou desconfortável. Estás a crescer, Inês, murmurou ele, a voz baixa e cheia de ambiguidade. Tens de aprender a cuidar de ti e a proteger-te. Nunca sabes quem pode estar a observar. Inês desviou o olhar, tentando esconder o nervosismo que lhe subia ao rosto. Sentia-se presa num jogo do qual não sabia as regras, e cada gesto, cada palavra, parecia carregar um duplo sentido. Numa noite, enquanto tentava estudar, ouviu vozes abafadas vindo do quarto de Antônio e Helena. Curiosa, aproximou-se da porta e, com o coração a bater acelerado, ouviu fragmentos de uma conversa que a deixaram gelada. Se a Inês descobrir a verdade sobre Miguel, tudo estará perdido, dizia Helena, com um tom de desespero. Temos de garantir que isso não acontece, respondeu Antônio, com uma voz firme e ameaçadora. Inês sentiu-se traída e assustada. Quem era Miguel, afinal? E que segredos tão sombrios a sua família escondia? A sua vida, que já tinha sido virada do avesso pela tragédia, estava agora mais uma vez à beira do colapso. Enquanto tentava juntar as peças deste quebra-cabeça, Inês percebeu que a verdadeira luta não estava apenas fora, mas dentro da casa que a acolhia, entre o amor e o medo, a confiança e a traição. E no meio deste turbilhão, uma certeza. O mistério de Miguel estava prestes a ser desvendado, mas a que preço? Com o peso da noite a envolver São Teutônio, Inês sentiu que o ar na casa de tia Helena se tornava mais denso, quase sufocante. Vestia um vestido de cetim verde esmeralda, justo ao corpo e com uma fenda lateral que deixava entrever uma perna esguia, enquanto seus cabelos castanhos ondulavam suavemente pelos ombros. Nos pés, uns sapatos de salto médio, elegantes mas discretos, completavam o seu look, conferindo-lhe uma aura de confiança que ainda lutava para sentir por dentro. Naquela noite, Antônio apareceu inesperadamente no seu quarto. Vestia uma camisa branca desabotoada no colarinho, revelando um peito ligeiramente peludo, e umas calças de ganga escuras que lhe davam um ar descontraído, mas que contrastava com o brilho frio nos seus olhos. Aproximou-se com um sorriso que parecia demasiado ensaiado. Sabes, Inês, às vezes a vida prega-nos partidas que não conseguimos evitar, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, enquanto se sentava na beira da cama. Mas eu estou aqui para te proteger. Nem sempre da forma que gostarias, mas da única que sei. Inês sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Tentou afastar-se, mas ele segurou-lhe o pulso com uma força inesperada. Antônio, por favor, ele sorriu, mas aquele sorriso tinha algo de sinistro. Calma, não tens de ter medo. Só quero teu melhor, a minha maneira. No dia seguinte, Inês encontrou um velho diário escondido atrás de uma estante na sala. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas as palavras ainda claras. Histórias de traição, mentiras e um amor proibido entre Helena e um tal Miguel, um homem que parecia ter desaparecido sem deixar rasto. À medida que lia, a jovem sentiu-se envolvida numa teia onde o amor, o poder e o perigo se entrelaçavam numa dança macabra. As noites tornaram-se mais difíceis.
Antônio parecia cada vez mais presente, os seus olhares carregados de intenções sombrias, enquanto Helena, com seu sorriso enigmático, continuava a esconder segredos por trás dos seus olhos brilhantes e do seu ar sempre tão elegante. Inês sabia que precisava de fugir daquele ciclo, mas sentia-se presa, como uma mariposa iluminada pela luz, incapaz de resistir ao brilho, mesmo sabendo que poderia queimar-se. E, no silêncio da madrugada, enquanto as sombras dançavam nas paredes da velha casa, um novo segredo começou a emergir, uma verdade que poderia mudar tudo, ou destruir para sempre aquilo que restava da vida de Inês. Quem seria Miguel? E que papel teria ele nesta trama perigosa? O mistério estava longe de terminar, e o próximo capítulo prometia revelar um segredo tão chocante que faria o chão desaparecer sob os pés de Inês. O verão em São Teutônio começava a perder o brilho dourado, dando lugar a tardes mais frescas e noites envoltas em neblina. Inês, cada vez mais determinada a descobrir a verdade, decidiu enfrentar Helena numa conversa direta. Vestia um conjunto de saia e blusa em tons de azul celeste, que realçavam a suavidade da sua pele e a elegância natural do seu porte. O seu cabelo estava cuidadosamente apanhado num rabo de cavalo baixo, deixando à mostra o pescoço delicado, onde um pequeno pendente de prata brilhava modestamente. Sentaram-se na cozinha, onde o aroma do café fresco preenchia o ar. Helena, com um vestido bege simples mas impecavelmente alinhado, evitava o olhar de Inês, mexendo nervosamente numa chávena de porcelana. Helena, preciso que me digas a verdade sobre Miguel. Quem é ele? E o que significa para ti e para Antônio? Helena suspirou, os olhos cheios de lágrimas escondidas. Miguel foi o nosso passado, e o nosso segredo mais sombrio. Foi um homem que amei, mas que nos trouxe muito sofrimento. Antônio. Antônio fez escolhas que mudaram tudo. Se souberes demais, Inês, podes pôr tudo em risco. Inês sentiu o peso daquelas palavras apertar-lhe o peito, mas não recuou. Não posso continuar a viver na ignorância, tia. Preciso saber para poder seguir em frente. Enquanto Helena narrava uma história de amor proibido, traições e promessas quebradas, Antônio entrou na cozinha. O seu olhar intenso pousou em Inês, e um sorriso gelado cruzou o seu rosto. Às vezes, a verdade é uma faca de dois gumes, disse ele, aproximando-se lentamente, com passos firmes que ecoavam no chão de madeira. Inês levantou-se, sentindo a adrenalina subir. Não tenho medo de ti, Antônio. Nem dos teus segredos. Antônio riu baixinho, um som que mais parecia um aviso. És mais corajosa do que pensava. Mas coragem nem sempre é suficiente para escapar ao destino. Naquela noite, sozinha no quarto, Inês olhou para o espelho e viu não só o reflexo da jovem que tinha sido, mas o início da mulher que estava a tornar-se, forte, determinada e pronta para enfrentar o perigo que a rodeava. Mas no fundo, sabia que o pior ainda estava por vir. E quando a porta do quarto se abriu lentamente, uma sombra familiar surgiu, trazendo consigo um sussurro que congelou seu sangue. Inês, o passado nunca morre. E Miguel está mais perto do que imaginas. O mistério adensava-se, e o destino de Inês parecia agora ligado a fios invisíveis que a puxavam para um abismo de segredos e traições que nem mesmo o tempo poderia apagar. A manhã seguinte trouxe uma luz cinzenta que parecia refletir o estado de espírito de Inês. Vestia uma camisa de algodão branca, ligeiramente desabotoada no colarinho, combinada com umas calças de linho bege que lhe conferiam um ar fresco e ao mesmo tempo sofisticado. Os seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo alto, revelando o pescoço alongado e a linha delicada dos ombros. Nos pés, sandálias de couro que batiam ritmicamente no chão da cozinha enquanto ela caminhava inquieta. O silêncio da casa foi quebrado pela chegada inesperada de uma carta, deixada cuidadosamente na mesa da sala. Ao lê-la, Inês sentiu um frio a percorrer-lhe a espinha. A mensagem era curta, mas carregada de significado. Miguel sabe. E está a caminho. Prepara-te. Durante todo o dia, Inês sentiu os olhos de Antônio seguirem-na com uma intensidade quase opressiva, enquanto Helena evitava qualquer contato visual, como se também ela temesse o que estava para vir. O ambiente na casa tornou-se tenso, quase sufocante, e a jovem percebeu que estava prestes a enfrentar uma tempestade maior do que alguma vez imaginara. À noite, vestida com um vestido preto justo, com decote subtil que realçava a curva do seu pescoço e ombros, Inês sentou-se na varanda, olhando para o céu estrelado do Alentejo. O vento fresco brincava com seus cabelos soltos, e por um momento, sentiu-se livre, apesar do medo que a consumia. Foi então que um carro antigo parou ao portão da casa. Dele saiu um homem alto, de olhar penetrante e cabelo escuro, que Inês reconheceu imediatamente pelas fotografias antigas. Era Miguel.
O seu sorriso era enigmático, mas os olhos revelavam uma determinação implacável. Olá, Inês, disse ele, aproximando-se com passos lentos. Chegou a hora de desenterrar o passado e decidir o futuro. Enquanto Antônio observava a distância, com os punhos cerrados e o rosto carregado de raiva contida, Inês soube que nada voltaria a ser como antes. O confronto final estava a chegar, e com ele, os segredos mais obscuros da sua família iriam finalmente vir à luz. No silêncio daquela noite, apenas uma certeza. O jogo de poder, amor e traição tinha apenas começado, e Inês estava no centro de tudo, pronta para lutar pela sua verdade, custasse o que custasse. Os dias seguintes à chegada de Miguel trouxeram uma agitação inesperada à tranquila aldeia de São Teutônio. Inês, vestida frequentemente com camisas de linho claras e calças compridas que lhe conferiam um ar sereno, mas decidido, sentia-se como uma peça movida num tabuleiro onde cada movimento era crucial. O seu cabelo solto, com ondas naturais, caía-lhe pelos ombros, e um colar simples em prata permanecia sempre presente, como um amuleto que lhe dava força. Miguel, por seu lado, era o oposto de Antônio. Alto, de postura segura e sorriso encantador, usava camisas desbotadas e jeans gastos, um contraste com a rigidez e formalidade de Antônio. A sua presença parecia trazer uma lufada de ar fresco, mas também um mistério profundo que Inês ainda não conseguia desvendar por completo. Numa tarde quente, sentados no café da Praça Central, Miguel confidenciou a Inês os detalhes do passado que ligavam toda a família num nó apertado de segredos. Falou de amores proibidos, de traições e de um acordo sombrio que tinha condenado muitos à dor e ao silêncio. Inês ouviu atentamente, os olhos brilhando de curiosidade e tristeza, enquanto o vento suave agitava as folhas das oliveiras ao redor. Mas a tensão entre Miguel e Antônio era palpável. Em encontros furtivos na rua, olhares carregados de ódio e ressentimento eram trocados, criando um clima de suspense que parecia prestes a explodir. A aldeia, com as suas ruas estreitas e casas caiadas, tornava-se palco de um drama que ninguém ousava comentar abertamente. Numa noite de trovoada, quando o céu se pintava de relâmpagos e o som do vento colidindo com as janelas acompanhava o pulsar do coração de Inês, Antônio confrontou Miguel numa discussão acalorada. As palavras eram afiadas como navalhas, e o ar parecia vibrar com a intensidade do confronto. Inês, vestida com uma camisola de lã cinzenta que lhe cobria os ombros e uma saia comprida preta, ficou escondida atrás da porta, o coração aos saltos, enquanto ouvia fragmentos da conversa que prometia reviravoltas inesperadas. Tu não sabes de nada, Miguel. Não vais destruir o que construí, ameaçou Antônio, com os olhos faiscando. É o passado que constrói o presente, Antônio. E a verdade vai sair, custe o que custar, respondeu Miguel. Firme. A tempestade lá fora parecia refletir a tempestade que se formava dentro daquela casa, naquela aldeia e na vida de Inês. E no meio de tudo, uma jovem que se preparava para enfrentar o que quer que viesse, sabendo que o preço da verdade podia ser alto demais para suportar. O próximo passo estava prestes a ser dado, e Inês sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria igual. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções para Inês. A sua figura, agora mais segura, trajava frequentemente vestidos fluidos de tons terra, que realçavam a sua pele morena e a elegância natural que começava a florescer em cada gesto. Os seus olhos castanhos, antes tímidos, agora brilhavam com uma mistura de determinação e melancolia, enquanto seus cabelos, soltos ou apanhados em penteados simples, acompanhavam cada passo com suavidade. Miguel tornou-se uma presença constante, um misto de amigo e guardião, mas também um enigma difícil de decifrar. Numa tarde de outono, enquanto caminhavam pelos campos dourados que rodeavam São Teutônio, ele confidenciou-lhe que tinha vindo para proteger não só a verdade, mas também Inês, que era a chave para desfazer o nó de mentiras e traições que os aprisionava. Porém, Antônio não estava disposto a desistir sem luta. Com o seu ar austero e olhar penetrante, traçava planos e manipulava silenciosamente os que os rodeavam, numa tentativa desesperada de manter o controle. Inês, sentindo o peso da ameaça, começava a perceber que a verdadeira batalha não seria só contra os fantasmas do passado, mas contra o homem que agora habitava a casa da sua tia. Numa noite fria, vestida com um vestido preto clássico, justo na cintura e com decote discreto, Inês recebeu uma mensagem anônima: cuidado com aqueles que sorriem enquanto escondem facas nas mãos. O aviso deixou-a inquieta, mas também mais alerta. Enquanto tentava juntar as peças desse quebra-cabeça, Inês percebeu que as sombras da casa e da família eram mais profundas e perigosas do que imaginava. E que, para sobreviver, teria de aprender a jogar o jogo da sedução e do poder, sem perder a sua essência. Mas o que ninguém sabia era que, por trás do sorriso enigmático de Miguel, escondia-se um segredo ainda mais sombrio, um segredo que poderia mudar para sempre o destino de todos os envolvidos. E quando a noite caiu sobre São Teutônio, uma última porta foi fechada no silêncio, deixando no ar a promessa de uma revelação que abalaria as fundações daquela família para sempre.